Pessoal, boa noite a todos, a todas. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem? Estão me ouvindo bem, pessoal? Boa noite, estamos ouvindo sim, professor. Boa noite, Ailton. Boa noite, moçada. Prazer em vê-los por aqui. Pessoal, é o seguinte, a gente viu aí nas últimas aulas, né? Primeiro, gostaria de saudá-los, saber se está tudo bem com vocês, tudo certo? Tudo tranquilo por aí, gente? Flávio tá bem. Deixa eu falar um oi geral aqui. Falar um oi pro Ailton, para Ana, Carolina, para o Antônio, para o Eduardo, para Flavinha, para o João, para Keila, para o Lucas, para Rafaela, para o Rodrigo, para Tainá e para Vanessa. Bom estar com vocês, tá? Ô, gente, a semana passada nós tivemos aí umas 2 semanas de aula. Assim, boa noite, pessoal. Prazer em vê-los por aqui, viu? A gente teve umas 2 primeiras semanas de aula que foi assim uma temática bem geral, meio que uma introdução geral à biologia, né? A gente fez aí uma introdução sobre a origem da vida, depois uma temática geral sobre a evolução dos seres vivos, são temas muito genéricos, né? E a semana passada a gente deu uma introdução na parte de citologia, dando assim uma noção geral sobre a organização geral das células, né? Hoje a gente vai entrar numa parte mais específica um pouco. A gente vai tentar ver com vocês, pode passar, Flávia. A gente vai tentar ver com vocês hoje algo mais específico, que é a questão das membranas celulares, tá? Então, hoje a gente vai focar nossa atenção, a gente vai destinar aí a nossa aula, tá? Focar nossa atenção para a questão das membranas, dos envoltórios da célula, né? Daquelas estruturas que vão, na verdade, delimitar, né, a célula, uma região interna da célula de uma região externa. É meio que um envoltório, é meio assim que uma fronteira da célula com o seu meio externo. Importante dizer para vocês que tudo que existe dentro da célula, a gente poderia até fazer uma correlação com a nossa pele, né? Que tudo que existe, na verdade, é vivo, né? Dinâmico. Você não tem algo, não é um saco de plástico que reveste a célula, né? Algo inerte. Muito pelo contrário, é algo extremamente dinâmico que a gente vai ver com você, algo super dinâmico, que tem uma interação muito interessante, inclusive, com o meio, algo vivo, né? Que define muita coisa, tá? Então, a ideia da gente é discutir a questão da estrutura e do funcionamento aí das membranas. Pois não, alguém quer falar? Acho que alguém abriu o áudio aí, pode falar. Acho que... Keila, pois não, pode falar, Keila. Keila. Oi, professor. Não, foi engano, o mouse encostou aqui na mãozinha, perdão. Tudo bem, Keila, faz parte. O Flávio, pode passar, por favor, então? Bem, então é o seguinte, a gente tem nas células, na verdade, um sistema de membranas. Nós vimos aí que a membrana universal é a membrana plasmática, né? Mas existe um outro tipo de membrana, que normalmente reveste a membrana plasmática. Ela pode não ocorrer em todas as células. Por exemplo, na célula animal, normalmente ela não tem. Mas ela pode existir em célula de bactéria, pode existir em célula de fungo, tá? Pode existir em célula vegetal. Essa parede a mais, essa membrana a mais, então, repetindo para vocês que não é a membrana plasmática, que é uma membrana a mais que reveste a membrana plasmática por fora, tá? Essa membrana, essa parede, na verdade, é chamada de parede celular. Então, é um revestimento externo que vai aparecer e que vai pintar, tá? Em relação à membrana plasmática.
Então, na verdade, é um revestimento celular adicional, como eu disse para você, ela não é obrigatória, ela pode aparecer ou não, tá? Pessoal, essa parede celular, quando ela aparece, ela pode ter aí uma série de funções, tá? Ela pode estar atuando para garantir assim uma proteção extra da célula, tudo bem? Ela pode, de repente, dar um formato especial para a célula. Por exemplo, quando você vê aqui, ó, você está vendo nesse slide, a célula vegetal é bem rígida. Ó. Você está vendo essa célula verde aqui, a vegetal, né? Ela é bem rígida, tá? Então, a parede celular, que no caso da célula vegetal é chamada de parede celulose com membrana celulósica, ela vai conferir, no caso aí da célula vegetal, uma rigidez bastante grande, tá? Também, ela, no caso da célula vegetal, tem uma interessante função, que é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vamos ver se vocês me ajudam aqui. Vocês que são químicos, físicos, sabem muito melhor do que eu. Vocês sabem me dizer o que é osmose, pessoal? Alguém saberia me É explicar? o processo que equilibra a concentração de sais por meio da água. Então, osmose é um processo de movimentação da água, né? Do solvente, normalmente, não é isso? Isso. Em que a água tende a passar de um meio menos concentrado, lembra, para um mais concentrado. Então, a célula, você pode entender o meio intracelular como uma solução, tudo bem? E o meio extracelular como uma solução. Então, eventualmente, a célula vegetal ganha água por osmose ou perde água por osmose. No caso da célula vegetal, essa membrana celulósica, ela evita que a célula vegetal se rompa por ganho excessivo de água por osmose, entende? Então, se a célula vegetal vai ganhando água por osmose, vamos dizer que está um ambiente muito úmido, então ela ganha muita água por osmose. Chega um momento que ela para de ganhar. Por quê? Porque a membrana celulósica cria uma pressão em que, na verdade, ela cria uma pressão inversa à pressão osmótica, entende? E aí a célula vegetal vai parar de ganhar água. Isso não ocorre com a célula animal. Nós vamos ver depois a osmose na célula animal. Se a diferença de concentração entre a célula animal e o meio for muito grande, a célula animal funciona como uma bexiga de ar. Tipo assim, eu estou fazendo uma correlação, né? Estou fazendo uma comparação. Quando você vai enchendo uma bexiga de ar, chega um momento que ela estoura, literalmente. Se eu for enchendo a célula animal de água por osmose, como ela não tem esse revestimento rígido, ela literalmente pode chegar à hemólise, quer dizer, a morte celular. Ela estoura, literalmente, tá? Isso não ocorre com a célula vegetal devido à presença dessa membrana celulósica. Então, ela pode ter essa função de evitar com que a célula vegetal se rompa, né, por ganho excessivo de água no processo de osmose. Pessoal, algumas características dessa parede celular. Ela é porosa, então ela permite a passagem de macromoléculas, tá? Ela não evita a passagem de moléculas de grande porte. Uma outra coisa muito importante, a parede celular não é seletiva. O que é isso? Ela não seleciona o que vai entrar dentro da célula e o que vai sair da célula. Ela permite a passagem de substâncias, de nutrientes, de oxigênio, de líquidos. Ela não seleciona absolutamente nada, tá? Ela possui uma certa rigidez e resistência, né? Então, como eu estava dizendo, a ocorrência da parede celular aí nos seres vivos e a composição química dela é o seguinte: ela pode ocorrer em bactérias, tá? Quando ela ocorre em bactérias, a constituição química dela é peptídeo-glicano, tá? Então, é uma composição proteica, constituída principalmente por proteína. Quando ela ocorre em fungos, a constituição dela na verdade, um açúcar, né? um açúcar, um carboidrato chamado quitina. E quando ela ocorre em plantas e algas, é essa que eu falei para vocês aí, que é a celulose.
A celulose é um polissacarídeo. Quimicamente, é também um carboidrato, é um açúcar, tá? Na verdade, é um grande açúcar, é uma macromolécula também, que neste caso é um polissacarídeo, tá? Bem, no caso da célula vegetal, vocês estão vendo aqui no slide essa figura central aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no slide que a célula vegetal ela vai secretar dois tipos de membrana celulósica. Uma parede ou membrana celulósica primária, que é constituída apenas de celulose, tá? E uma membrana ou parede celulósica secundária. Então, veja como ela é grossa, essa membrana celulósica da célula vegetal, por isso que ela tem essa rigidez, tá? Como eu disse, a membrana celulósica primária é composta de celulose, ela tem uma certa flexibilidade, mas a membrana celulósica secundária das células vegetais, ela é composta, que não tem nenhuma flexibilidade, é mais rígida, ela é composta de celulose, pectina e lignina. Então, essas substâncias conferem à parede celulósica secundária da célula vegetal, ela é bastante espessa e rígida. Por isso que a célula vegetal é uma célula bastante rígida, é uma célula ambientalmente bastante resistente também, tá? O que vai conferir a célula vegetal. Vamos lembrar que os vegetais, eles foram os primeiros seres vivos a saírem da água. Você sabe que a vida começou na água, né? Nos mares primitivos, como a gente falou. E os primeiros seres vivos que saíram da água e vieram a conquistar um ambiente aeroterrestre foram os vegetais, tá? Um dos desafios que os vegetais tiveram um dos desafios adaptativos, né, que os vegetais tiveram para conquistar a Terra foi a questão da rigidez. Porque na água, devido à densidade da água, você não precisa ter uma rigidez muito grande, mas na Terra, sim. Porque senão, desculpe o termo, existe o verbo desmilinguir. Vocês já ouviram assim, desmilinguir? Eu desmilinguo, tu desmilingua, nós desmilinguamos, vós desmilinguais. Tipo assim, se os vegetais não tivessem uma estrutura rígida, eles iriam virar uma geleinha no ambiente terrestre, percebe? Então, uma das substâncias adaptativas que surgiu nos vegetais é essa lignina, que vai conferir uma rigidez. Inclusive, na competição pela luz solar, no sentido de que os vegetais competem pelo sol, quando você pega uma floresta, as plantas precisam competir pelo sol para fazer fotossíntese, pela luz, né? Essa questão da rigidez delas é importante nessa competição. Os seres vivos, na verdade, competem, né, pelos fatores ambientais. Pessoal, é o seguinte, eu estou falando, a gente está numa situação de ensino à distância, eu quero que vocês me interrompam a hora que vocês acharem necessário. Lincoln, para tudo. Lincoln, eu não entendi tal parte, me explica, fique à vontade, tá? Se vocês quiserem não entender alguma passagem, se vocês quiserem me interromper, fiquem totalmente à vontade, me interrompam, porque, tipo assim, eu estou entendendo, por enquanto, que vocês estão me seguindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questão, por favor, ou coloca aqui no chat, me pergunta, tá? Ou, de repente, pode abrir o áudio no momento que você quiser para perguntar, tudo bem? Pode passar, Flávia, por favor. Bem, agora nós vamos falar da nossa grande estrela. Dá mais um clique aí, Flávia. Nós vamos falar da nossa grande estrela da aula de hoje, que é a nossa querida membrana plasmática, que é a membrana universal dos seres vivos, ou seja, todos os seres vivos que têm célula, a partir de bactérias, tá? Eles têm uma membrana plasmática. Ela aparece em todos os seres vivos celulares. Portanto, só há um tipo de organismo que não tem membrana plasmática, que são os vírus. Nós vimos isso na aula passada, né? Ela é chamada de membrana plasmática, plasmalema ou membrana celular. Tudo bem? Então, vamos começar a falar um pouquinho, caracterizar um pouquinho, pessoal, a membrana plasmática.
Como eu disse, a membrana plasmática, aí, também chamada de membrana celular ou plasmalema, ela vai ser, então, a membrana universal, tá? Que vai delimitar todas as células do que nós chamamos de meio intracelular ou meio interno, do chamado meio extracelular ou meio externo. Então, ela separa o interior da célula do exterior da célula. Ela é a fronteira, tá? Ela é aquele lugar fundamental de separação. A região de fronteira é muito importante, porque a região de fronteira, como eu disse para vocês em uma aula que eu não lembro qual, uma das caracterizações da vida é que a vida ela tem que lutar contra a entropia. Se o meio intracelular se igualar ao meio extracelular, não tem vida. Porque a estrutura viva permanece inerte, entende? Nós temos que lutar contra a entropia, né? Então, na verdade, uma das características que vai, importantíssima, tá? Para manter as características vitais é essa região fronteiriça que você tem, que é a região de membrana, realmente, né? Tá? Essa membrana, pessoal, então ela atua, a grande função dela é delimitar e manter a integridade da célula, né? Ela funciona como uma barreira seletiva. É muito importante esse termo seletivo. O que quer dizer isso? Talvez seja a parte mais importante dessa aula, isso. A membrana plasmática tem a capacidade de selecionar coisas que vão entrar dentro da célula. Portanto, tem coisas que ela não deixa entrar. Ela fala, opa, você não tem afinidade comigo, química comigo, você não vai entrar aqui. Tá? Outras coisas ela reconhece, ela tem afinidade química. Tudo bem? Ela tem afinidade química. Então, ela tem potencial de se ligar quimicamente, ela consegue selecionar. Eu vou dar um exemplo, glicose. A membrana consegue, tá, captar glicose do sangue e absorver a glicose. Se a membrana não absorvesse a glicose, o que iria ocorrer conosco? A diabetes? Ao contrário, né? Diabetes é excesso de glicose no sangue, tá? Ah, é verdade. É excesso de glicose no sangue. Se a célula não absorvesse glicose, o que iria ocorrer conosco? Nós morreríamos de falta de energia, porque a glicose é utilizada para produzir energia na respiração intracelular. A glicose é a nossa gasolina, entende? Professor, pois não. No caso, é isso que acontece com o consumo de carboidrato? Ele no organismo é transformado em açúcar, por isso que tem que tomar cuidado com a quantidade que é ingerido de carboidrato na alimentação? É o seguinte, o combustível que o corpo inteiro, que os nossos 75 trilhões de células utiliza como fonte de energia é a glicose. São os monossacarídeos, tá? Quando você come carboidrato, amido, quando você come polissacarídeo, disacarídeo, monossacarídeo, arroz, batata, seja lá o que, pão, seja lá o que for, entende? O nosso processo digestório vai digerir esse açúcar. Ao nível intestinal, você vai absorver monossacarídeos para o sangue, tá? Qual que é a intenção? A intenção é o sangue pegar esse açúcar e levar para os nossos 75 trilhões de células. O que ocorre? Cada célula absorve glicose. Por quê? Porque a glicose vai virar energia. Entendeu? Porém, Amanda, o nosso corpo, ele no passado aprendeu de que quando a gente come açúcar em excesso, o nosso corpo armazena energia na forma de gordura, entende? Então, assim, nosso corpo se adaptou, evoluiu no sentido assim, se eu como açúcar em excesso,
eu não vou perder esse açúcar, eu vou guardar para que, de repente, eu possa usar no momento, entende, em que eu não tenho açúcar. Isso é uma adaptação corporal que foi importante na nossa evolução. O que eu armazeno excesso de açúcar na forma de gordura, os animais, tá? Os animais armazenam açúcar, todos os animais, na forma de gordura, banha, entende? Por quê? Porque quando você precisar de açúcar, portanto, quando você fizer uma dieta restritiva em calorias, o que vai ocorrer? Você vai pegar essa gordura e vai queimar esse açúcar. Aí você vai perder gordura, calorias. A ideia é essa, entende? Então, assim, eu também, Eduardo, eu também estou precisando armazenar menos, viu? Estou precisando tomar um remédio, Eduardo, que chama vergonha na cara. Se você encontrar por aí, me avisa onde tem para comprar, porque eu estou precisando, entendeu? Então, pessoal, a membrana plasmática precisa selecionar isso daí, entendeu? Coisas importantes. Não só, pessoal, a questão da glicose, outras coisas. A Amanda quer perguntar? Fica à vontade. Professor, eu tenho uma dúvida em relação, exemplo, quando a pessoa está com sobrepeso, o senhor falou, no caso, sobre guardar, no caso, essa energia, esses carboidratos, para depois ser transformado em energia. Quando a pessoa ela atinge um sobrepeso, o corpo ele não entende que já guardou suficientemente para que essa pessoa se mantenha com a vitalidade? Não entende, não. Nosso metabolismo não entende isso, não. Nós não temos uma inteligência metabólica lógica, como você está falando. O nosso corpo vai armazenar e a pessoa vai engordar cada vez mais. Seria ótimo se o nosso corpo tivesse essa racionalidade que você está pedindo, tá? Então, o nosso corpo falou assim, eu estou gordinho, então não vou armazenar mais. Seria fantástico, seria maravilhoso. Só que isso é uma fantasia, isso não existe, tá? O corpo, o metabolismo, sempre vai armazenar. Tudo bem? Eu sempre teve essa, assim, armazenar em excesso. Assim, será que o corpo não percebe que já armazenou o suficiente para se manter? Amanda, você está no mundo ideal. Quando você conseguir, você me chama. Eu quero esse mundo ideal. Pode deixar, eu vou tentar avisar para o meu corpo. Tá, Amanda? Esse mundo não existe. Mas se você alcançar, você me dá uma louca, eu também quero, tá bom? Tá? Bom, pessoal, então, eu estou falando aqui sobre essa questão aí da permeabilidade seletiva. Da mesma forma, tem coisas de dentro que tem que sair para fora, que a célula tem que eliminar toxinas. A membrana consegue reconhecer essa substância de dentro e eliminar para fora. Isso que é permeabilidade seletiva, entende? Essa é a grande função da membrana plasmática. Então, ela permite que apenas algumas substâncias entrem, como que eu falei, o oxigênio e nutrientes, e outras saiam, como os resíduos. Então, a membrana plasmática, na sua constituição química principal, ela é constituída de fósforo, proteínas e lipídios. Portanto, ela tem uma constituição fosfolipoproteica, entre outras substâncias que a gente vai ver com vocês, tá? No caso dos animais, pessoal, nós temos uma outra substância chamada colesterol. Então, a gente não pode ser... a gente que é leigo no assunto não pode, assim, falar todo colesterol é ruim, tá? Existe, por exemplo, um tipo de colesterol que faz parte da membrana plasmática. É óbvio que o colesterol em excesso no sangue, ele pode causar entupimento de artéria, ele pode causar acidente vascular cerebral, ele pode causar infarto do miocárdio. Então, tudo tem que ter o seu equilíbrio, tá? Só que o colesterol, ele produz, por exemplo, hormônios sexuais, entende? Se você não tiver colesterol, você vai ter uma baixa de libido sexual, entendeu? Você vai olhar para o teu namorado, ele vai parecer uma melancia. Você vai olhar para a sua namorada, ela vai parecer um pepino selvagem, entendeu? Você não vai ter desejo. Então, olha só como é que é a questão. O colesterol também ele faz parte de várias coisas que nós produzimos, inclusive hormônio sexual, tá? E faz parte também da membrana plasmática das células.
Então, a gente tem que tomar cuidado com essas afirmações definitivas aí. Colesterol, repito, só faz parte da estrutura da célula animal, tá? Passa para mim, minha querida, por favor, Flávia. Pode dar olha que bonito isso daqui, hein? Isso daqui é membrana plasmática. Bonito, hein, gente? Fala sério. Bonita essa imagem, hein? Tá? Ô, gente, então as principais funções da membrana são o seguinte: permeabilidade seletiva, como eu disse, revestimento, proteção e delimitação, tá? Olha que membrana bonita, parece um quadro, esses quadros maluco moderno, sabe? Você vai na exposição do quadro e fala, nossa, não entendi nada, mas é lindo. Então, é mais ou menos por aí. Pode passar, Flavinha, por favor. Olha que bonito isso, hein? Olha que estrutura química maravilhosa que você está vendo aqui. Esse vermelhão aqui é proteína, tá? Esse vermelho. Isso, passa a setinha para mim, obrigado. Você está vendo esse vermelho que tem um negócio em cima dele, umas bolinhas? Passa para mim aqui. Isso é açúcar, carboidrato. Essas bolinhas brancas que tem esses negócios amarelinhos aqui. Isso é fosfolipídio, tá? Então, vamos tentar falar. Existem dois caras chamados Singer e Nicholson, que eles propuseram um modelo de membrana plasmática que é aceito até hoje. Esse modelo é chamado de modelo mosaico fluido. É o famoso modelo de Singer e Nicholson, que eu vou tentar descrever para vocês. Então, esse modelo aí proposto por Singer e Nicholson em 1972, chamado, como eu falei, de mosaico fluido, ele tenta explicar a outra estrutura molecular da membrana plasmática. Por que ele se chama assim? Porque ele se assemelha a um mosaico formado por proteínas, como você está vendo. Essas proteínas, elas se deslocam nessa camada bimolecular de fosfolipídio que você está vendo aí. Tá? Então, a membrana plasmática apresentaria uma camada bimolecular de fosfolipídio, tá? Que são moléculas anfipáticas, ou seja, elas possuem uma parte hidrofílica, os químicos sabem bem o que é isso, apresenta afinidade com a água, né? Denominada cabeça, que você está vendo aí, ligada a duas caudas hidrofóbicas, ou seja, apresenta aversão à água. Essa bicamada lipídica apresenta a parte hidrofílica das moléculas lipídicas em contato com a água, correto? Presente no exterior e interior da célula. Enquanto que as partes hidrofóbicas encontram-se em contato umas com as outras. Faz sentido, né? Uma é negativa com a água, a outra é positiva com a água. Essas moléculas lipídicas encontram-se em constante deslocamento. Por isso que esse modelo é chamado de fluido. Olha que coisa dinâmica. Então, isso aí está em constante deslocamento, percebe? Tanto a camada bimolecular fosfolipídica como as proteínas estão se deslocando aí. Uma coisa extremamente dinâmica. Nós estamos vendo a ultraestrutura molecular da membrana. Percebe? Como eu estava dizendo, nessa camada bimolecular lipídica estão inseridas inúmeras proteínas, com as mais diversas funções, tá? Formando uma estrutura semelhante a um mosaico, por isso que chama o modelo do mosaico fluido. Essas proteínas também são moléculas anfipáticas. Assim, tá? Sua parte hidrofílica fica em contato com a região aquosa ali. Algumas apresentam, inclusive, um canal hidrofílico para passagem de substâncias hidrofílicas. Algumas dessas proteínas encontram-se parcialmente imersas. Assim, apenas uma parte encontra-se exposta para a parede extracelular. Olha, gente, há proteínas que atravessam totalmente a membrana de um lado ao outro. Essas proteínas transmembrana, elas também são chamadas de proteínas portão. Então, assim, literalmente,
Através dessas proteínas portão, passam certas substâncias para dentro da membrana ou para fora da membrana, entende? É como se fosse um canal, um portão, onde certas substâncias são absorvidas. Por exemplo, o que eu estava falando para vocês da glicose. Entende? Como se fosse um portãozinho, onde certas substâncias vão ser absorvidas por aí. Tudo bem? Então, ocorre esse modelo, que é um modelo, na verdade, extremamente dinâmico, mostrando, como eu disse para vocês há pouco, de que a membrana não é um saco plástico, tá? Não é uma estrutura morta, parada, fixa, é uma estrutura extremamente dinâmica. Pode passar, por favor, Flávio. Agora nós vamos ter essa estrutura de carboidratos aqui, ó, que fica em cima dessas proteínas, que é o chamado glicocálix. Tá? O que seria esse glicocálix? Então, além dessas proteínas e desses lipídios, a membrana plasmática também apresenta cadeias de carboidratos. São essas bolinhas aí. Para que serve isso? Essas cadeias aí, elas se ligam às proteínas ou aos lipídios, como você está vendo aí, que se encontra na estrutura da membrana. Elas formam, então, glicoproteínas ou glicolipídios. Tá? Esse conjunto formado por glicoproteínas ou glicolipídios, isso que é o chamado de glicocálix. Tá? Ele tem uma série de funções, pessoal. Uma série de funções. Por exemplo, ele pode proteger a célula contra lesões de natureza química, tá? Eles podem evitar ligações indesejáveis. Por exemplo, eles podem evitar que um vírus se ligue com essa célula. Vocês estão acompanhando muito a questão de infecção viral. O que o vírus faz? O vírus, ele se hospeda na membrana de uma célula hospedeira e ele injeta uma molécula de ácido nucleico. Por isso que faz, por exemplo, o vírus da Covid. Entende? Certas pessoas que são resistentes ao vírus da Covid, naturalmente, elas têm um glicocálix ao nível da célula pulmonar que rechaça o vírus, sabia? Então, por isso que algumas pessoas se diz que tem uma resistência imunológica natural ao vírus, porque o vírus não consegue se instalar nas células dessas pessoas, sabia? Não tem afinidade molecular para se instalar, devido à constituição do glicocálix. Olha que interessante, tá? Uma outra função interessante do glicocálix é que ele reconhece também e determina também alguns fatores genéticos. Por exemplo, o glicocálix das hemácias, das células vermelhas do sangue, ele vai determinar o grupo sanguíneo das pessoas. Por exemplo, aqui, quem que é do grupo sanguíneo A? Quem é do grupo sanguíneo A aqui? Eu, o Eduardo, a Flávia. Quem que é do grupo sanguíneo B? Eu, o meu não sei. Quem é do grupo sanguíneo AB? Quem é do grupo sanguíneo O? Quem não tem sangue aqui? Quem não tem sangue? Então, brincadeira. Quer dizer, o grupo sanguíneo também, gente, ele é determinado por certas proteínas que nós temos aqui ao nível do glicocálix, tá? E é isso que vai determinar os grupos sanguíneos, que vai influenciar, de repente, transfusões de sangue, entende? Que vai influenciar isso nas pessoas. A Flávia está dizendo que a filha dela é O positivo. Quando eu falo positivo e negativo, é RH, é outro fator, tá? Também é sanguíneo, mas o fator RH ele não tem a ver exatamente com o grupo sanguíneo, apesar de que quando nós vamos fazer transfusão ou receber, tá, ou doar sangue,
na verdade, também se pede o fator RH. Eu, por exemplo, sou O negativo. Tá? Pode passar, Flávia, por favor. Espera aí, um pouquinho que a Amanda quer fazer uma pergunta. Pode falar, Amanda. Ô, professor, o que acontece no nosso organismo no caso da rejeição da aceitação de uma doação de sangue? Eu sempre quis entender esse processo. Como que o Porque é o nosso seguinte, corpo a pessoa do ele grupo B, entende? eu vou te explicar. A pessoa do grupo B tem no seu plasma sanguíneo anticorpos anti-A. Ela nasce com isso, tá? Se a pessoa do grupo B receber hemácias do grupo A, o sangue dela começa a combater as hemácias que ela está recebendo do grupo A. Então, o sangue que ela está recebendo começa a se coagular dentro da circulação sanguínea. Isso vai causar trombose. Essa trombose pode causar a morte do indivíduo. Entende? Da mesma forma, o indivíduo do grupo B, ele também vai ter essa situação. Então, você pode receber sangue apenas de alguns indivíduos. Por exemplo, o grupo O pode doar para todos. O grupo AB pode receber de todos. Aí eu não vou entrar em detalhes, porque se eu for entrar em detalhes agora, eu vou perder minha aula. Mas, enfim, a condicionante é essa, tá? Existem alguns indivíduos que têm certos anticorpos naturais no plasma sanguíneo e alguns indivíduos que têm certos antígenos naturais ao nível da membrana plasmática das suas hemácias. O que ocorre em termos de transfusão é que ocorre uma reação antígeno-anticorpo, entende? Entre o receptor e o doador. É isso que ocorre. Bem, é o seguinte, vamos falar, então, sobre a permeabilidade seletiva, gente. Eu preciso falar um pouco, relembrar com vocês, tá? Relembrar um pouquinho com vocês sobre a permeabilidade seletiva. Então, a membrana plasmática, ela permite... a membrana plasmática da célula, né? Ela vai permitir aí passagem de substâncias do meio intracelular e do meio extracelular de moléculas pequenas. Veja, essa passagem ocorre sem gasto de energia, entende? Sem gasto de energia. É um processo que ocorre por leis químicas, por um transporte que ocorre, na verdade, por osmose e por difusão. Quando ocorre por osmose e difusão, como a membrana não interfere nesse transporte, ela obedece às leis da osmose e da difusão. Quais são essas substâncias que são transportadas através da membrana por osmose e difusão? A água, que é transportada por osmose, íons, tá? Íons, vocês sabem que são átomos, praticamente, então são extremamente pequenos, tá? E também gases respiratórios, como é o caso do oxigênio, como é o caso do CO2. Entendeu? Então, essas substâncias elas são transportadas por difusão ou por osmose. Tudo bem? E elas vão atravessar passivamente a membrana. Quando eu falo transporte passivo, eu estou querendo dizer que não há gasto de energia. Tá ok? Então, essas substâncias são transportadas sem que a membrana gaste energia para que esse transporte ocorra. Por outro lado, quando você se trata de moléculas de grande porte, macromoléculas, para que essas macromoléculas sejam transportadas, na verdade, aí a célula vai ter que gastar energia para que essas substâncias sejam transportadas, por exemplo, na marra, entende? Então, nós podemos dizer que, através da membrana plasmática, existem dois tipos de transporte ao nível da membrana. Transporte passivo, quando não ocorre gasto de energia, osmose e difusão, tá? Transporte ativo, quando ocorre gasto de energia, e nós vamos ver alguns exemplos aí que vão aparecer. Pode passar, Flávio. Então, aqui estão os exemplos, tá? O exemplo de transporte passivo, que é o difusão e osmose, que eu já falei. Os exemplos de transporte ativo, onde ocorre gasto energético.
Um deles, tá, é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é a manutenção de um gradiente extremamente diferente de concentração de sódio e de potássio no meio extracelular em relação ao meio intracelular. Isso ocorre em algumas células. Vai ocorrer um bombeamento ativo ao nível de membrana, tá? Onde você, de fato, vai bombear esses íons, tá? E isso vai garantir, por exemplo, a sobrevivência da célula. Eu não sei se vocês sabem, gente, vocês sabem que o princípio de transporte ou de informação nervosa no nosso corpo, quando o cérebro manda uma informação para um músculo, vocês sabem que o princípio disso é um princípio elétrico. O impulso nervoso ele é transportado na célula através de uma diferença de potencial elétrico. É um fenômeno físico. Sim, eu sempre achei que eram pulsos elétricos para os órgãos. Exatamente. Então, na verdade, essa diferença de potencial elétrico que ocorre para que o impulso nervoso passe através de um neurônio também é feita por transporte ativo. Tá? No momento em que um impulso vai atravessar o neurônio, há um bombeamento de íons. Você sabe que o íon tem uma carga elétrica. Você que é químico, que é físico, você sabe muito melhor que eu. Então, quando ocorre esse bombeamento de íons, existe uma diferença de potencial que faz com que uma certa mensagem nervosa atravesse a membrana do neurônio e passe de um neurônio para o outro. Então é incrível, quer dizer, na verdade, o que eu falo para você, biologia, física e química, entende? Os fenômenos biológicos, principalmente na fisiologia, eles são fenômenos físicos e químicos. Dificilmente você sabe quando acaba a biologia, começa a física e termina a química. Na verdade, é uma coisa extremamente entrelaçado, tá? O que seria fagocitose? Literalmente, fago quer dizer comer, citose é célula. É como se a célula estivesse comendo, abocanhando alguma coisa. Praticamente é isso que ocorre, tá? Fagocitose é um processo de englobamento de grandes moléculas ou de seres vivos mesmo. Eu vou te dar um exemplo clássico de englobamento. Existem grandes células no corpo humano, do sangue, vocês já devem ter ouvido falar, que são os glóbulos brancos. São as células de defesa do corpo, são as células que fazem parte do nosso sistema imunitário, imunológico. Já ouviram falar disso, né? Muitas vezes, esses glóbulos brancos, quando entram invasores do nosso corpo, como é o caso de vírus, bactérias, fungos, como é o caso de protozoa, de outros organismos parasitos, que entram dentro do nosso corpo para causar infecção, o glóbulo branco tem a capacidade de sair da circulação sanguínea, de se deslocar por meio de pseudópodes, de chegar até esse organismo e abocanhar literalmente esse organismo. Englobar. Abocanha. Não só abocanha, como come esse organismo. Literalmente. Ele abocanha e come. Além de comer, ele pega os nutrientes desse organismo e usa para ele próprio crescer. Então, além de nos liberar de uma doença, através da fagocitose, ele ainda se alimenta. Isso é um tipo de transporte ativo, em que, na verdade, vai haver uma deformação da membrana plasmática através da emissão do que nós chamamos de pseudópodes, falsos pés, através do qual a membrana absorve outros organismos ou macromoléculas, tá? Para que ela possa se alimentar, literalmente, tá? A pinocitose é um terceiro processo, onde também é um englobamento feito pela membrana, mas não tão radical como a fagocitose. Nesse caso, a membrana absorve moléculas de pequeno porte ou até moléculas de natureza líquida, tá?
Então, classicamente, nós vamos ter aí esses tipos de transporte através da membrana, passivo ou ativo. Pode passar, minha querida Flávia. Olha, gente, isso aqui vocês poderiam dar aula para mim. Então, eu vou, na verdade, só perguntar e vocês vão me respondendo, tá? Estudo das soluções. Pessoal, o que é uma solução? Explica para mim, químicos, o que é uma solução? Eu sou biólogo, eu não sei. Estou perguntando para os químicos. O que é uma solução química? Professor, eu posso defini-las como misturas homogêneas? Homogêneas são mesmo os compostos. Exemplo, eu vou misturar. É um exemplo bobo, mas sim, água com água, óleo com óleo. Perfeito. O que é a concentração de uma solução, Amanda? Concentração eu tenho por entendimento que seria a quantidade, a concentração de tal elemento nessa solução. A quantidade do quê? Exemplo, nós queremos saber a concentração de óleo junto com a água. Aí vai se medir a quantidade que se tem de óleo em determinada quantidade de água. Aí se utiliza unidades de medida. A Flávia está falando aqui, tipo água e açúcar. Como seria isso, Flávia? Se você tem um copo de água, você colocar muito açúcar, vai chegar um ponto que ela vai ser solúvel até na água. Depois ela não vai conseguir mais dissolver o açúcar. A água vai ficar saturada de açúcar. Saturada, isso. Entendi. Então pode passar para mim o slide, Flávia, por favor. Então, concentração de uma solução pode ser, né, obtida pela massa do soluto em gramas, não é isso? Dividido pelo volume do soluto em litros, não é? Tá certo ou tá errado? Isso aí. Isso. É a formulinha básica, né? Formulinha básica, né? Você obtém a massa do soluto em gramas, dividido pelo volume do solvente em litros, você vai obter a concentração daquela solução. Não é isso? O que é uma solução hipertônica em relação a outra solução? Hiper é quando ela está muito concentrada? Sempre em relação a outra solução, né? A outra solução, é. Então, a solução Isso. hipertônica quer dizer uma solução mais concentrada que outra solução, não é isso? Isso, e a hipo é a menos concentrada. É a menos concentrada sempre em relação a outra solução. Seria o exemplo que a Flávia deu no caso do açúcar e a água. Então, essa hipertônica seria a concentração. Nessa figura aqui, ó. Você tem dois balões que tem duas soluções. Pode ver que no recipiente A está mais concentrado, não está? Tem mais soluto por unidade de solvente aqui do que na solução B. Por isso que a solução A é hipertônica em relação à solução B. Entendeu? A solução B é hipotônica em relação à solução A. O que é uma solução isotônica? O que são duas soluções isotônicas? De mesma concentração. De mesma concentração. Eu pergunto para vocês, no caso desse esquema que vocês estão vendo aí, por osmose, a água vai passar de B para A ou de A para B? De B para A, o Eduardo está falando, por osmose. Osmose, o que é, então? Como é que vocês definem osmose para mim? É o processo que
Que iguala a quantidade de solvente em ambos os meios. Tá, mas igual a... Com o movimento da água, no caso. Movimento do quê? Do solvente ou do soluto? Do solvente. Da água, da onde para onde? No caso do B para o A, eu acho. Do B, o B é uma solução o quê? Menos concentrada. É a solução hipotônica. Então, a água vai sair de uma solução hipotônica em direção a uma solução o quê? Hipertônica. Hipertônica. Isso é osmose. Vocês definiram. Pode passar para mim, Flávio, o slide. Osmose é a passagem... Não, isso aqui é difusão, pô. Só volta para mim, Flávio. Volta para mim, Flávio, pelo amor de Deus. Volta o slide. Osmose é a passagem, tá? Aí eu acho que é a próxima, que é a próxima. Não, pode passar, Flávio, perdão. Estou falando tudo errado. A difusão é a passagem de soluto de uma solução hipertônica para uma solução hipotônica. É o contrário da osmose. Então, por exemplo, nesse esquema pretinho aqui, ó, eu tenho mais soluto do lado esquerdo. Tem uma membrana semipermeável aqui. O soluto tende a passar do hiper para o hipo, até que se instale a isotonia entre as duas soluções. É o contrário da osmose. O nome disso é difusão. O professor, ocorre difusão lá na membrana plasmática? Dá um exemplo para mim. Ocorre. Isso ocorre com íons. Isso ocorre com oxigênio. Isso ocorre com CO2. Ou seja, o CO2 é transportado do sangue para as células por difusão. O oxigênio é transportado do meio o oxigênio é transportado do meio extracelular, do sangue, para o meio intracelular por difusão. Né? O CO2, que é produzido dentro da célula pela respiração intracelular, por difusão, ele abandona a célula e vai para o sangue. Tá? A glicose, que nós falamos, que foi absorvida ao nível intestinal pelo sangue, ao nível do intestino grosso, né? Perdão, do intestino delgado, que foi absorvido pelo sangue, ela passa por difusão do sangue para a célula. Ocorre gasto de energia nesse tipo de transporte, pessoal? Me ajuda. Não ocorre gasto de energia, é um transporte passivo. Então, a difusão, está escrito aqui, ó, é a passagem de soluto de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada, hipertônica para hipotônica, até que se atinja a isotonia entre elas. Se não atingir a isotonia, continua ocorrendo difusão. Tá? Isso ocorre nas células através da membrana plasmática. Pode passar, Flávio. Aqui está a nossa querida... Aí não, aqui é um exemplo da difusão, ó, que eu falei para vocês, gases respiratórios, tá? Sais. Alguém falou aqui de anfíbio, né? Na pele dos anfíbios. É aquela sacanagem, né, Eduardo, de jogar sal na pele do sapo. Não faça isso, Eduardo. Fazer sapo fumar. Eduardo, não faça mais isso, tá? Jacaré, acho que não, hein? Não. Jacaré, acho que não. Mas, Eduardo, não faça mais o sapo fumar, dar charuto pro sapo. Isso é macumba, pô, tá? Ou jogar sal no sapo. Sabe por quê? O sapo tem a pele nua. O sapo tem uma respiração cutânea, entende? Então, o que acontece? Por isso que o sapo tem que viver perto da água. Ele é um animal que se resseca muito rapidamente. Quando você joga sal no sapo, por osmose, ele perde água e se resseca. Ele pode morrer por falta de oxigênio. Uma vez de que a respiração cutânea, para ocorrer, a pele tem que ser úmida. Eu pergunto para vocês, por que a linguiça de feijoada,
Por que que a carne de sol, por que que a costelinha salgada que fica fora da geladeira não estraga? Você vai lá no supermercado, tá a carne da feijoada em cima do balcão. Professor, é por Não conta da estraga. quantidade Pera aí, de Amanda, sal? Espera um pouquinho. Ela não estraga. A linguiça tá lá faz... Tá, o paio tá lá faz 15 dias, não estraga. Por quê? Por conta da quantidade de sal, é o que acontecia quando não se tinha geladeiras. Não, tudo Na bem, mas Idade Média. explica para mim de que forma que o sal não deixa a carne estragar. É isso que eu Ele quero. absorve água, então evita que apodreça. Então, o sal, como ele absorvendo a água, Não, tem a ausência da umidade, como o Ailton colocou. não é isso. Não é isso. Ele não deixa as bactérias chegarem, professor, por causa do processo da defumação. Quase aí. Quase por aí. Quando as bactérias caem na carne, elas morrem por osmose. O sal chupa a água da bactéria. O que acontece da bactéria? Desidrata e morre. Não é que ele chupa o sal da carne. Ele chupa o sal da bactéria. Entendeu? Aí os micróbios morrem. Essa é a ideia. Por osmose. Entendeu? É isso que ocorre. Genial, né, pessoal? Genial. Bom, pode passar para mim, Flávio. Professor, Pois não, é o que acontece com as bactérias também, né? Elas morrem por desidratação. Por desidratação. Elas perdem água por osmose para o sal e falecem, coitadinhas. Então, elas não chegam a decompor a carne, a apodrecer a carne. Olha a osmose aqui, ó, que nós definimos agora há pouco, a passagem de solvente de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica, até que se atinja a isotonia entre elas. Olha só. É o contrário da difusão, né? A água saindo de uma solução menos concentrada, indo para uma solução mais concentrada. Olha a bactéria perdendo água para o sal. A bactéria se desidratando, né? Eu perguntei para vocês na aula passada, por que que os seres vivos morrem sem água? Alguém se lembra? É porque Deus quis? Qual que é a explicação? Por que que os seres vivos morrem por falta de água? Porque as reações químicas precisam de água. Não tem reação química sem água. Até tem, mas a velocidade com que ocorre não atende o metabolismo orgânico, entende? Então, sem água, você não tem reação enzimática, você não tem reação rápida que atenda o metabolismo dos seres vivos. Tudo bem? Então, assim, desidratou, um abraço. Você vira um gnomo, entende? Você vai dessa para melhor. Você já foi um gnomo um dia, você vai virar de novo um gnomo. Você irá desta para melhor, entendeu? Então, aqui está a osmose, ó. Passagem de solvente de uma solução hipotônica para outra hipertônica. Pode passar, Flávia. Pessoal, se eu pegar uma hemácia, uma célula animal, colocar essa hemácia numa solução de igual concentração da hemácia, vai acontecer alguma coisa? Uma solução isotônica. O meio extracelular está igual em termos de concentração em relação ao meio intracelular. A hemácia vai perder ou ganhar água por osmose aqui? Vamos pensar. Não, né? Porque as concentrações são iguais.
A osmose só ocorre quando há o quê? Diferença de concentração. Então, se você colocar a hemácia numa solução isotônica de igual concentração a ela, não vai ocorrer nada em termos de osmose. Ela nem ganha água, nem perde água. Pode passar, Flávia. Se eu colocar a hemácia numa solução pouquíssimo concentrada, eu pego a hemácia e coloco ela em água destilada, que é uma solução praticamente concentração zero, tá? O que vai acontecer com essa hemácia, pessoal? Ela vai ganhar água ou perder água? Por osmose. Perder, Flávio. A solução é pouco concentrada, a hemácia é hipertônica. A solução é hipotônica, a hemácia é hipertônica. A osmose, a água passa, né, da hipotônica para a hipertônica. Nesse caso, ela vai ganhar num limite tão alto que ela pode, como eu falei há pouco, estourar como uma bexiga. A célula animal não tem proteção contra isso. Pode se romper, exatamente. Terceira situação, Flávia, põe para a gente aí. Eu pego uma hemácia e coloco ela numa solução concentrada de NaCl. Uma solução salgada, muito concentrada. A hemácia perde água por osmose ou ganha água nesse caso? Ela perde. Ela perde tanta água, nesse caso, por osmose, que ela pode, inclusive, ficar enrugadinha aqui, como você está vendo. E pode, num caso extremo, inclusive, morrer de desidratação. Professor, Pois não. Quando a gente sai da piscina, os dedos ficam com a pele enrugada, isso tem a ver? Ou não? Tem a ver, sim. Não tem a ver. A pele enrugada é devido ao ganho de água que ocorre ao nível da pele, tá? Hidratação. Então, pessoal, essas são as 3 situações que podem acontecer com a célula animal em relação à osmose. Pode perguntar à vontade agora. Eu já falei bastante. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, pessoal. Gosto dessa turma porque vocês perguntam bastante. O Eduardo, a Amanda, a Flávia. O pessoal gosta de perguntar, assim que é bom. Vocês entenderam tudo? Eu posso dar uma prova semana que vem sobre osmose e difusão para vocês? Posso? Vocês estão me autorizando? Ô, professor, Oi. no caso, quando voltar às aulas presenciais, nós vamos até o laboratório para ver pessoalmente? Não sei como que funciona. No caso, quando voltar ao presencial? Isso, se nós podemos ir no laboratório, porque A assim, gente a teoria é assim, muito legal. no caso da nossa disciplina, a gente normalmente programa algumas aulas de laboratório, não todas, tá? Nossa disciplina é mais teórica do que prática. Mas a gente programa algumas aulas, sim. Como é um curso de citologia, a gente vê algumas células, observa algumas células, mas o nosso curso, Amanda, é mais teórico que prático. Por exemplo, não é igual a um curso que vocês fazem de laboratório, de biologia e química, entende? Ou laboratório de física e química. Mas a gente programa algumas aulas de laboratório, sim. Ô, professor. Pois não? A respeito dos seminários, das aulas simuladas, eu tenho colegas que estão com dúvidas se os primeiros vão começar dia 5 ou dia 7. Já te respondo aqui. Muito obrigado. Eu tenho que abrir aqui só um minutinho, tá? Que eu vou abrir aqui a primeira aula, já te falo.
Eu tinha combinado de vocês fazerem os seminários na quinta-feira, né? Então ficou dia 7/10. O primeiro. Mas na quinta, professor, nós temos aula os 2 períodos. Aí teria que ser na quarta, que nós não temos no segundo horário. Mas o Raul não mudou para quem? Para o Raul? Não, do Raul tá quinta das 7h10 e depois tem da Andréia das 9h. Mas, professor, aqui no começo, a sua aula ia ser na quinta, aí teve essa confusão aí, e ficou uma aula vaga na quarta. Aí você nos disse que utilizaria a quarta-feira. Entendi. Aí... Não, desculpa, foi uma confusão minha, gente. Perdão, foi uma confusão minha, tá? Então, não vamos ficar na quarta, não tem problema nenhum. Tá? Eu que fiz confusão com relação a isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que alterar. O Ailton, é o Ailton que está falando? Isso, professor. O Ailton, faz um favor para mim, você que é um cara sensacional, aí já vou te dar um ponto na média se fizer isso, pode ser? Não precisa de um ponto, não. Não precisa. O Ailton já vai tirar 10, já que ele é um cara diferenciado, certo? Mas se faria um favor para mim, se pudesse remarcar essas datas aqui para mim, você faria esse favor, cara? Na quarta-feira? Claro. Ó, eu vou colocar aqui no chat o que eu tinha aqui de data, tá? Eu tinha isso daqui, Ailton. Ó. Eu tinha isso daqui, tá vendo? Na verdade, vai ficar o seguinte, né? É um dia antes, anterior, só né? diminuir um dia. Só que, por exemplo, aqui no dia 21, aqui a Flávia já ajeitou, mas a Flávia é incrível, hein, rapaz? A Flávia é uma... Não, a Flávia deve ter umas 4 Flávias aí na casa dela e ela fala que é uma só. Rapaz, ela é uma eficiência que eu nunca vi. Você manda para mim, Flávia, fazendo favor? A Flávia é demais, cara. A Flávia é uma pessoa que ela bate o escanteio, marca o gol de cabeça, sabe? Ela é goleira, ela é centroavante, ela joga no meio de campo, ela é... O que mais? Ela faz tudo. Eu mando lá no grupo de A citologia. única coisa, Flávio, que eu ia te perguntar é o seguinte. Aqui, ó, eu acho que eu dei uma semana a mais, porque era feriado, não era quinta-feira aqui? Na semana do dia 21. Agora, se quiser espaçar, para mim é indiferente também, entendeu? Por exemplo, aqui ficou dia 6 e aqui ficou dia 20 do 10, né? Foi isso? 20 do 10, 3 de 11, 10 do 11, 17 do 11 e 24 do 11. Foi isso, Flávio? Para mim não tem problema. Pode ficar assim, não tem problema não. Eu vou olhar lá no... Não, mas não tem, para mim não afeta. Pode pular uma semana aqui, porque como na verdade vai ser de quarta-feira, e as minhas aulas de terça eu vou manter, eu não queria quebrar minhas aulas de terça, entende? Porque a minha preocupação é a seguinte, eu não queria usar as minhas aulas de terça para o seminário, entendeu? Porque eu tenho uma programação assim que eu não posso... Tipo, se eu deixar de dar aula de terça, eu não consigo cumprir a programação com vocês, entendeu? Por isso que eu queria fazer esse seminário em outro dia, né? Mas fazendo de quarta-feira, tudo bem. Ó, gente, vocês podem falar mesmo, tá? O professor, eu já sou meio velho, certo? Eu tô ficando com Alzheimer aqui, então vocês têm que avisar mesmo, entendeu? Pode avisar, não tem problema nenhum. A gente atende aí sem problema, tá? Resolvido. Então, o primeiro seminário, deixa eu pensar aqui. Pô, vai ser na semana que vem. Certo? É dia 8. Não é dia 8, é dia 6, né? Dia 6, perdão. Estou olhando a outra. Dia 6, quarta-feira. Então já vai ser na semana que vem, as duas aulas, certo? Aí pula a semana que a gente vai ter a semana do saco cheio lá, que é a semana do feriado dia 12, que não vai ter aula, aí depois o próximo é dia 20. Puta, que legal, vai ter semana do saco cheio, tinha esquecido, menina. Aí depois dia 27. Olha, tô falando que é legal, Dia 3.
Não, eu 10. estou falando isso porque eu tenho umas coisas atrasadas, Flávio, que eu tenho que fazer. Tá certo. Pode falar, Flávio. Ah, não, aí depois em novembro é 3 e 10 e 17 e 24. Perfeito, Flávio. Perfeito. O Ailton, como é que você explica a Flávio fazer tudo desse jeito, cara? Aí você vai ter que dar uns 2 pontos para ela agora, hein? E, rapaz, ela é assim em todas as matérias, ela é assim, Ailton? Ah, ela se enfia em tudo, professor. Rapaz, E outra, não é só isso não, ela participa de PIBID. Ô, meu, É. teve um dia aí que ela estava em 4 lugares ao mesmo tempo. Por isso que eu tô falando que deve ter umas 4. como é que pode, hein, rapaz? Que competência, hein? Brincadeira. O Flavinha, faz favor, passa aí para mim. Eu acho que eu trouxe um exercício aqui para vocês. Acabou? Acabou. Ah, então acabou. Ah, então, pessoal, acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que então fica assim. A semana que vem, na sexta-feira, a gente vai ter o. Aliás, tem a aula nossa terça, né? E aí na quarta, então, a gente vai ter o seminário. Combinado? Certo, Amanda? Combinado, Amanda? Se a Amanda não falar para mim que está combinado, não está combinado. A Amanda não respondeu, então não está combinado, não. É, Amanda? Tá combinado, professor. Então tá bom. Então tá bom. Pessoal, então tá bom, obrigado. Tá? Desculpa as brincadeiras aí, a gente brinca um pouquinho para dar uma relaxada, né? Porque se levar tudo muito aqui a sério também, eu vou te contar, viu? A vida já está difícil, a gente levar as coisas a sério demais, vai ficar mais estressado ainda, né? A gente brinca porque a gente gosta de vocês e muito obrigado pela atenção aí de todos e de todas, tá? Pela presença de vocês. Eu vou interromper a gravação aqui. Acredito, então, que